Olá, muito boa noite a todos, sejam super bem-vindos, sejam super bem-vindas e hoje é um tema que interessa muita gente, né? Um guia completo aí sobre a CP10, mais algumas questões, né? Separei aqui as questões que o pessoal mais erra, algumas por falta de atenção, algumas por falta de conhecimento, algumas porque são questões confusas, todas elas questões tiradas da prova. E é basicamente uma questão de cada módulo. Gente, esta live aqui é uma live onde eu tenho o grande objetivo de fazer com que você seja aprovado de primeira na tua prova, tá? Porque quando eu fiz a minha prova, não da CP10, mas eu fiz da Ancor em 1900 e lá vai bolinha, poxa, eu tinha que ir a São Paulo, viajar, passar o maior trabalho. O valor da prova é caro pra caramba, minha carreira dependia dessa prova. Faltou uma questão para mim tirar 69%, na época que levava uma semana para mim saber. E, poxa, isso aqui era muito importante para mim, foi uma grande frustração, um pouco por não ter material legal para estudar, um pouco sobre não ter condições para comprar um material que era muito caro na época. Então essa live aqui é justamente para que você não passe este trabalho e seja aprovado de primeira na tua prova da CPA 10. Então, galera, sem mais delongas, né, se o slide me ajudar aqui, né, o que você pode esperar dessa live, né? Então, primeiramente, como que é a prova, né? Então, em relação à prova em si, um overview geral da prova, questões, conteúdos que caem, o peso de cada uma das questões, o resumo de cada um desses módulos, o que é cobrado em cada um desses módulos e questões da prova, a questão que a galera mais erra aí em relação a cada um dos módulos que caem na prova da CPA 10, né? Bom, galera, para a gente começar aqui, como que é a prova? A prova, ela é computadorizada, ou seja, você tem que levantar o seu bumbum da cadeira, você tem que ir até um centro de provas aprovado e credenciado pela Fundação Getúlio Vargas, mais a Anbima. Nesse centro de provas, basicamente você vai sentar o seu bumbum na frente de um computador para fazer essa prova. Ela não é online, tá? É um software offline. Então, quando você chega lá, o profissional lá do centro de provas, um abraço para o seu Nelson, que é o fiscal da prova aqui do Decision em Porto Alegre, e vai apertar um software lá, vai criar a prova. Você vai logar com o seu CPF e com a senha que você criou no site da própria Anbima, tá? Então, a prova é computadorizada. Você vai lá, só tem um teclado e um mouse, onde você vai apertar, usar o teclado basicamente para que você possa colocar os seus dados, depois você só usa o mouse e nada mais, tá? A prova em si tem 50 questões numa duração de 2 horas, ou seja, gente, é bastante tempo para fazer a prova. Você não precisa se preocupar em relação ao tempo de prova com CPA 10 e CPA 20. Principalmente porque, ó, presta atenção nesse detalhe, é uma prova conceitual, ou seja, não caem cálculos, tá? E como não caem cálculos, eu já vou te responder essa pergunta aqui, o que pode levar no dia da prova? Basicamente é uma prova em dupla, é você e seu documento de identidade. Nada mais, que é piada horrível, né? Mas, tô ficando velho, barba branca, né, cabelo branco, então não posso perder a piada do tio do pavê, né? Basicamente, é você e a sua identidade, então você não pode levar material nenhum. Kleber, posso levar calculadora? Não, você não pode levar calculadora, porque não cai cálculos nessa prova. Se não caem cálculos, você vai fazer o que, calculadora? Cola? Não. O que você pode ter acesso, e você terá, lá no dia da prova você vai ter acesso aqui a isto aqui, uma caneta e também uma folha em branco. E esta folha em branco e esta caneta que é te dado na prova, você não pode levar, é o maior ativo que você vai ter na tua prova. Porque existe uma parada que eu chamo que é a cola legalizada. Basicamente, você vai chegar lá na hora da prova e você vai colocar o seu usuário e senha lá, o fiscal disse, pode começar a prova. Você vai psicografar todas as informações. Por exemplo, tabela de imposto de renda, você vai lá e coloca. Come cotas, vai lá e coloca. Faz lavagem de dinheiro, vai lá e coloca. Você entra na prova fazendo várias anotações das coisas que você não pode esquecer. Tá? Então isso aqui vai ser uma cola legalizada, porque você não copiou de lugar nenhum, foi um lugar que você copiou da sua cabeça, você transcreveu para o papel, tá? Isso aqui é uma cola legalizada que você pode fazer. Até porque por mais que ele te dê uma caneta e um papelzinho aqui, o papel e a caneta são ilimitados. Se você quiser mais uma caneta, se você quiser mais papéis,
você pode fazer. Inclusive, eu quando faço a prova, eu faço para reprovar, para chupinhar questões, né? Tudo dentro da legalidade. E eu pego vários papéis para ir anotando as questões da prova e depois eu tento fazer o processo inverso. Como você tem que psicografar as coisas para o papel, eu tenho que psicografar do papel para minha cabeça para lembrar e criar questões para você depois, tá? E para você ser aprovado aqui, o mínimo é de 70%, ou seja, você tem que acertar 70 das 50 questões, tá? E aí, dando uns dados básicos aqui, né, um overview da prova. No ano de 2023, sim, já está aí no final de 2024, já passamos da metade de 2024, mas esses aqui são os dados oficiais da Anbima, tá? Então, 61 mil pessoas se inscreveram, dessas aqui, 57.168 fizeram o exame. Dos 57.168 que fizeram o exame, aprovados foram 24.413 pessoas. Se a gente dividir o número de aprovados pelo número de exames, a gente tem aqui uma taxa de aprovação de 42%. Então, pasmem que é uma taxa de reprovação altíssima, porque se a gente aprovou 42%, 60 e poucos por cento, 58% reprovarão. Isso é importante porque essas pessoas que reprovam com certeza não são alunas da Top Invest, tá? Então fica aí uma dica para você não entrar para essa estatística, né? E outra coisa que abala bastante a estatística é a galera que vem aqui, assiste a live e não dá um like. Tem uma maldição que roda aqui o mundo das certificações, é que se você vem aqui, vê o live, recebe um conteúdo de valor e não dá o like, que não vai cair o dedo da sua mão, você vai ficar com uma questão faltando, 69%, então dá o like aqui, não custa nada, né? Agora, muita atenção, senhoras e senhores, porque as pessoas reprovam em não conhecer o conteúdo da prova. E eu não estou falando de não conhecer, de não estudar o conteúdo que cai na prova. Eu estou falando de não conhecer o conteúdo e como ele é repartido dentro da sua prova. Olha só, o módulo 1, que fala sobre o sistema financeiro, cai de 5% a 10%. O módulo 2, de ética, regulamentação e análise do perfil do investidor, inclusive tem um vídeo que eu falo de lavagem de dinheiro, que é épico, tá? Conta uma história fenomenal. Procura aqui no canal. Cai de 15% a 25% da prova. Noções de economia, de 5 a 10. Princípios de investimento, de 10 a 20. Fundos de investimento, de 20 a 30%. Renda fixa e renda variável, até 25%. Previdência complementar, de 5 a 10. Gente, eu sou péssimo de conta de cabeça, mas se a gente somar aqui, ó, 25 mais 25, a gente tem 50%. Se a gente somar 20 mais 30, a gente tem mais 50%. Então, é claro que isso aqui não vai acontecer na sua prova, mas estatisticamente pode ter 100% da prova nesses módulos aqui. Pode ter 100% da prova nos módulos 2, 4, 5 e 6. Então, repara que quando você for estudar, ok, eu estou com dificuldade no sistema financeiro, eu estou com dificuldade em noções de economia, com dificuldade em previdência complementar. É importante você aprender? Sim. É importante, melhor, você compreender o conteúdo? Com certeza, porque esses são conteúdos que vão cair para você na CPA20, que vão cair para você na SEC, que vão cair para você no CFP, no CNP, em qualquer lugar que você for, essa aqui é a base. Então, você precisa entender essas coisas. Agora, eu, quando fiz a minha prova, o meu grande objetivo era passar. Eu precisava passar para conseguir a minha vaga. A minha vaga tinha um vale alimentação maior do que o meu salário. Cara, eu precisava só passar nisso aqui. Se você quer só passar nesse primeiro momento, você precisa entender, tá? Não adianta decorar, porque essas questões são interpretativas, mas você tem que ter uma estratégia que vai te ajudar a passar estudando as coisas que vão cair mais na prova, tá? Então, esse aqui é o grande ponto. Então, repara, mais uma vez, que dentro de cada módulo, a própria Anbima divulga as informações oficiais de quantos por cento de cada coisa a galera acerta, tá? Então, percebe que aqui, os módulos vermelhos, a gente tem o módulo 6 de renda fixa e renda variável, tem 59% de acertos. Então, o módulo que cai 25% na tua prova, a galera tá errando pra caramba, né? O módulo 2 aqui de ética, ó, tá legal, a galera tá bacana. Só que aqui, ó, no módulo 5 e 6 é que está o motivo da tua reprovação. Então, presta atenção, a reprovação está nos módulos 5 e 6, ou seja, em fundos de investimento e renda fixa e renda variável, que é basicamente o produto. Você tem que conhecer cada detalhezinho
para que você possa ajudar o teu cliente a investir melhor, para que você possa cumprir as suas metas. Então, o módulo 5 e 6 são os motivos de reprovação da CPA 10, tá? E aí, cada módulo tem os seus conteúdos pré-separados, tá? Então, o que vai cair mais na prova sobre o Sistema Financeiro Nacional Participantes? Ó, de 5 a 10%, são de 3 a 6 questões da prova. E aqui vai cair bastante. Funções básicas e estrutura do Sistema Financeiro Nacional, isso aqui cai pra caramba, tá? E a Lei Complementar 179 de 2021, né, que traz lá justamente a independência do Banco Central. Então, é um módulo aqui que está com 64% de acertos, é um módulo com índice de erros aqui relativamente grande, tá? E é o módulo mais fácil da prova. Então, você não pode dar bobeira nesse módulo aqui, porque ele é muito simples e vai servir para todas as coisas que você vai fazer aqui dentro da certificações, tá? Módulo 2, ética, regulamentação e análise do perfil do investidor. Aqui um percentual importante dessa prova, ó, de 15 a 25, de 9 a 15 questões. Fases da lavagem de dinheiro, aqui mais cai, tá? Penalidade, reclusão e as comunicações ao COAF, né? Então tem outros tópicos aqui dentro? Tem, mas o que mais cai aqui são esses 3 tópicos. Cai bastantinho sobre a análise do perfil do investidor também, né? Que é o que a gente chama lá da suitability, né? Para a gente entender qual é o tipo de investimento, né? Moderado, conservador, arrojado, né? Mas a galera manda bem nesse módulo aqui, não há motivos para pânico. O módulo 3, noções de economia e finanças, né? Este aqui é alarmante, ó, 5 a 10% da prova, 3 a 6 questões. Então, é um módulo que cai pouco na prova, então você não precisa se preocupar em relação, mais em relação a fundos de investimento ou renda fixa e renda variável, mas o acerto é alarmante, tá? Indicadores econômicos, taxa de juros nominal e taxa de juros real e benchmark, tá? Percebe que a galera acerta 56%, tá? Então, aqui começa a reprovação, tá? Se você foi mal no módulo 1, se você foi mal no módulo 3, isso aqui não vai te reprovar. Mas você vai chegar lá no módulo 4 e 5, que são os módulos mais extensos da prova, que não tem muita margem de erro e você já gastou a sua margem de erro, né? Então, princípios de investimento aqui, ó. A galera, 5 e 6, na verdade, né? Princípios de investimento, a galera tendo bem, ó, 10 a 20% aqui. Então, o módulo aqui tá meio safe, né? Conceitos de liquidez, principais riscos do investidor, noções de economia, noções de finanças pessoais, de 7 a 14. E agora sim, no módulo 5 e 6, que é o nosso grande terror, ó. Módulo 5, fundos de investimento. Cai de 20 até 30% da prova. Cara, são de 12 a 16 questões. Você precisa saber os tipos de fundo, as despesas do fundo, como que é a classificação da CVM desse fundo, qual que é a tributação de um fundo de investimento. E aqui é muito alarmante, ó, porque a gente tem aqui, ó, pasmem, ó, 61% de erros. Então, se você vinha cambaleando, você vinha, tô quase, não posso dar nenhum erro. Aqui, se você der qualquer cambaleada, quem não conhece essa é a marcha fúnebre. Acabou a tua prova aqui. Então, muito cuidado, tá? Não dá para deixar o fundo de investimento, que é o módulo que mais cai na tua prova, por último, tá? Então, fez lá todos os módulos, seguiu a metodologia da Top Invest, ok. Cara, você tem algum módulo que você está indo mal? Concentra aqui, ó, concentra em fundos de investimento e concentra no módulo 6 aqui, ó, instrumentos de renda fixa e renda variável, tá? Então, poxa, qual que é a metodologia que eu ensino a galera? Primeiro, assiste as aulas. Segundo, faz o simulado. Teve 80%? Próximo, vai repetindo, até o momento que você vai fazer a prova completa. Quando você fizer a prova completa, provavelmente alguma coisa ali no meio do caminho você acabou esquecendo. É normal, se não é uma coisa que você usa todo o santo dia, você vai acabar esquecendo. E aí, você começa o processo de revisão do conteúdo. Aonde que você vai iniciar essa revisão? Módulo 5 e módulo 6, que são os conteúdos que mais caem na prova, tá? Porque aqui, ó, instrumentos de renda fixa e renda variável, análise técnica e fundamentalista, IPO de ações, ágio, deságio e formas de negociação dos títulos públicos federais, ó. Este aqui é o mais alarmante de todos. Por quê? 59% de erros, tá? 59% de acertos, perdão, tá? Então, se você acertar 59% no módulo aqui, ó, percebe que se você acertar 61 e 59 aqui, ó, se você acertar 60 nesses dois aqui, ó, se você acertar 60% em 50% da prova, gente, é aqui que você
reprovou, tá? Então, todo o cuidado é muito pouco, porque módulo 5 e 6 são os lugares que você vai reprovar, tá? Então, cuidado. E vem o módulo 7, de previdência, então tem um acerto relativamente pequeno, tá? Mas ele também tem uma participação relativamente pequena na prova. Percebe que ele cai aqui só de 5 a 10%, 3 a 7 questões, então saber diferenciar aqui previdência social, a tábua biométrica e a migração de previdência complementar. Esses aqui são os tópicos que a galera mais erra nas questões, tá? Infelizmente, galera, a prova da CPA10 não é tão aderente quanto ao dia a dia como a gente gostaria. Infelizmente, é uma prova que visa, de certa forma, reprovar o candidato ao invés de ajudar na carreira, mas é um pré-requisito básico importante que a gente precisa ter, tá? E como eu tive uma dificuldade lá atrás, 1900 lá vai bolinha, eu acho que faz 18 anos que isso passou já na minha vida, e eu não quero que você tenha a mesma dificuldade, euzinho liberei aqui para vocês 7 dias de teste grátis. E são 7 dias de teste grátis na faixa mesmo, tá? E aqui no Sul a gente diz que de grátis até injeção na testa. Cara, nesses 7 dias grátis você vai ter acesso a tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, tá? Porque você vai ter acesso aqui aos simulados com resposta em vídeo. São mais de 20 mil questões comentadas em vídeo. A maior parte delas é por mim. Você vai ter o suporte para tirar suas dúvidas, tá? Então os professores passaram nas provas para estar aqui te ajudando. Inteligência artificial. Olha só, a gente é a única escola que tem a própria inteligência artificial. A gente treinou um chat GPT com todas as leis vigentes na prova, treinou com as nossas apostilas, com as minhas aulas transcritas em áudio, para tirar todas as suas dúvidas 24 horas por dia. E o mais legal é que ele responde como se fosse eu, até com a minha personalidade, tá? Porque a gente subiu também várias respostas para os alunos que eu mesmo dei, tá? Você pode testar isso tudo por 7 dias grátis. Quando eu falo de 7 dias grátis, é 7 dias que eu tô te dando, tá? E aí, muito pela parte da acessibilidade, poxa, pagar R$800 por um curso que às vezes você vai passar em 20 dias, porque para estudar para a CPA20 é isso que você precisa. 20 dias, tá? Para passar para a CPA10, tá? Então, por que você vai pagar um curso caríssimo, 6 meses, acesso ilimitado, se você passa em 20 dias? Então, por R$ 99,90, você tem 30 dias, mais os 7 dias, você tem 37 dias de acesso. Cara, você pode ver, rever, assistir, reassistir qualquer coisa. E aí, se você quiser dar um próximo passo, nessa mesma assinatura tem a CPA20, tem a CEA, tem a Encore, PQO, SA300, 400, 600, CGE, PPS, ANEPS. Cara, todas as certificações de entrada para você entrar na carreira do mercado financeiro e realizar o teu sonho, assim como o meu era receber o VR lá atrás, que era mais alto do que meu próprio salário. Esse aqui é um grande passo para você começar, tá? E como eu realmente estou preocupado com a tua aprovação, eu trouxe aqui uma questão de cada um dos módulos que são os mais difíceis, que a galera aí mais erra cada um desses módulos, tá? Olha só, lá do módulo 1, tá? Em relação a noções de Sistema Financeiro Nacional, tá? Sistema Financeiro Nacional e participantes, tá? A pergunta que a galera erra pra caramba é essa aqui, ó. São funções do Selic. Quando a gente fala do Selic, é importante lembrar que tem dois, tá? A gente tem o Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esse cara aqui, ele cuida para a liquidação e a custódia dos títulos públicos federais, tá? Exclusivamente, ou seja, tudo que é título privado não passa. E a gente tem um outro carinha aqui, que é a Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Essa taxa básica de juros influencia os empréstimos, os investimentos, esse tipo de coisa, tá? Mas, como a gente está falando do Sistema Financeiro Nacional, a gente está falando do Selic. E olha só que importante, a galera se passa aqui no do Selic, tá? Custodiar títulos públicos federais. Beleza, isso aqui que eu expliquei, né? A letra B, a número 2 aqui, ó. Custódia de operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos e privados. Repara que a frase, até aqui, ó, ela está correta. Porém, é exclusivamente títulos públicos federais. Então, aonde ela coloca aqui privados, a gente invalidou essa alternativa, tá?
Número 3, liquidar operações do mercado interfinanceiro, tá? O interfinanceiro é entre instituições financeiras, é basicamente uma operação financeira entre Banco do Brasil e Santander, por exemplo, tá? Então é entre instituições financeiras. Aqui entra a B3, a Brasil Bolsa e Balcão, que custodia, que cuida de todos os títulos públicos, todos os títulos privados, beleza? Então essa aqui também tá inválida. O que está correto? O que está correto aqui é somente a alternativa A, somente a 1zinho, tá? Vamos para a questão do módulo 2. Módulo 2. Ó, a diferença entre investidores qualificados e profissionais é feita no órgão regulador, pois, tá? Lembra que a gente tem 4 tipos de investidores, tá? O primeiro eu chamo de Zé Ruela. O Zé Ruela é o investidor normal, ou seja, esse cara aqui não tem nenhum grande patrimônio investindo em renda fixa, em renda variável, nada desse sentido. Ele tem acesso aos investimentos normais, né? A gente chama esse cara aqui formalmente, né, de público geral, tá? Todo mundo é público geral. E em segundo lugar, a gente tem uns caras chamados de investidores qualificados. Poxa, se ele é qualificado, ele já é melhor do que o Zé Ruela, concorda comigo? Quais são os pré-requisitos? Ele tem que ter R$1 milhão e atestar por escrito, tá? Ele vai sempre ter que atestar por escrito. Ele pode ser uma instituição financeira ou ele ter a CEA para cima, tá? Então, se ele tem a CEA, se ele tem o CFP, se ele tem o CNPI, se ele tem o CFG, ele é considerado um investidor qualificado. Acima desse cara aqui, ó, nós temos o investidor profissional. O profissional é melhor que qualificado, concorda comigo? Para ser profissional, ele tem que ter, ó, R$10 milhões e atestar por escrito. Atestar por escrito. E aí, continua sendo uma instituição financeira e ter a CEA para cima. E, olha que importante, ó, atuar no mercado financeiro, tá? Se ele atua no mercado financeiro, ele pode ser considerado um investidor profissional. Então, imagina o seguinte cenário. O Kleber, que é só professor, tem a CEA. Eu sou um investidor qualificado ou profissional? Como professor, tendo sido aprovado, eu sou um investidor qualificado. A partir do momento que eu toco também a parte de consultoria do Grupo Prima aqui no Rio Grande do Sul, que é a Portfólio Consultoria, estou todos os dias envolvido com isso e eu atuo efetivamente, tenho lá, inclusive, meu registro de consultor de investimentos, aí eu passo a ser também um investidor profissional, tá? E a gente tem também o quarto tipo, né, que é o investidor estrangeiro, que é o cara que mora fora do Brasil, né? Por que existem essas qualificações, tá? Repara que o investidor qualificado e o investidor profissional, primeiro, ele tem que atestar por escrito e tem que ter um patrimônio relativamente grande. Ele tem que ser uma instituição financeira, ou seja, uma empresa do mercado, ou ter a CEA para cima, que é uma prova de especialista de investimentos. Por quê? Vamos ver, ó. Letra A. Produtos para investidores profissionais exigem maiores volumes de aporte. Não necessariamente, tá? É bem comum que um fundo de investimento em direitos creditórios exija R$25 mil de aporte mínimo. Não é nenhum valor absurdo em relação ao mercado de investimentos, né? Então, não necessariamente. Os investimentos para investidores qualificados, agora sim, ó, possuem níveis de risco geralmente maiores, que é exatamente por isso. O problema aqui não é ter R$25 mil para investir. O problema é, o cara só tem R$25 mil para investir em um produto altamente arriscado. E se o cidadão perder todo o dinheiro? Poxa, aí não funciona, né? Agora, o cara que tem 20 milhões, ele perder R$25 mil, poxa, para esse cara aqui, R$25 mil é nada, né? Vale a pena de galgar um risco maior para ter um risco maior também, né? Então, resposta letra B, vamos ver as demais, ó. É necessário uma certificação de investimentos para ser investidor profissional? Não necessariamente, tá? Porque se você tiver 10 milhões ou mais e atestar por escrito, você é um investidor profissional. E o investidor profissional deve ser um profissional do mercado financeiro, aqui, ó, também não, né? Então a gente já viu que essas duas aqui, elas são contradizentes, tá? Então, resposta pra gente, letra B de bolinha. Vamos para a terceira questão, tá? 7.704, tá? Em um momento
de baixa atividade econômica, o governo, através da sua política fiscal, poderia realizar qual das opções abaixo? Essa aqui eu vou deixar vocês lerem com cuidado, tá? Enquanto isso, é bacana que vocês vão... coloca o número da questão aqui, ó, 7704, coloca aqui no chat e coloca qual a alternativa, tá? Essa participação aí é legal pra gente ir trocando, até é pra ver se vocês realmente batem as estatísticas, né? Galera, qual que é o segredo dessa questão, tá? É puramente atenção, porque a questão está falando de política fiscal. E repara que ela é contraintuitiva, tá? Baixa atividade econômica. Então, a gente teria que ter uma política expansionista, tá? Uma política expansionista vai impulsionar a economia. Só que tem que ser uma política fiscal. Mexe com impostos e gastos do governo. Ok? Vamos ver as alternativas. Letra A. Reduzir as despesas do governo. Essa aqui é a nossa resposta correta. Por quê? Despesas do governo é política fiscal. Ela é a política correta? Não, porque isso aqui é uma medida contracionista. Isso aqui vai reduzir a atividade econômica. Isso aqui vai diminuir a inflação. É a medida correta que o governo deve tomar? Não, mas é uma política fiscal. Aqui, ó, aumentar a liquidez da economia para incentivar o consumo. Olha, economicamente falando, é a política correta. Só que isso aqui é uma política monetária, tá? Sempre que a gente fala fiscal, impostos e gastos, quando a gente fala de liquidez monetária, ó, aumento do depósito compulsório dos bancos. Ó, bancos é monetária, né? Lembra do depósito compulsório? Então, essa aqui, por mais que seja economicamente acertada, também é uma política monetária, tá? E a terceira, diminuir a liquidez da economia para reduzir o consumo. Essa aqui seria uma política errada, tá? Então, é tão errada quanto a primeira. E, além do mais, isso aqui é uma política monetária. Então, essa aqui estaria errado ao quadrado, tá? O que ficou pra gente aqui, ó, resposta correta, letra A de acertei, ó. Vamos pra 4, ó. Essa aqui é enunciado curtinho, ó. Responda aí no chat. A rentabilidade de um investimento é caracterizado, tá? O que caracteriza a rentabilidade? Basicamente, os lucros, tá? E a gente pode oferir renda tanto por juros, por ganho de capital, ou através de proventos, né? Os proventos aqui a gente tem, por exemplo, os dividendos, a gente tem os juros sobre capital próprio, bonificações, né? Então, os juros, basicamente, é a renda fixa, né? Então, renda fixa, a gente tem isso. Ganho de capital a gente tem em renda variável, né? Vamos ver, ó. A rentabilidade do investimento é caracterizada pela variação no preço dos ativos menos as taxas de despesa, ó. Faz sentido, né? Pelos aportes realizados no fundo menos as taxas. Olha, não tem necessariamente a ver com os aportes, porque, poxa, se eu aportei 100 mais 100 e eu saquei 190, poxa, eu tenho aqui um prejuízo, né? Então não é uns aportes, é basicamente a variação do preço. Quantidade de aplicações menos os resgates que ocorrem no dia. Não tem nada a ver, ó. Se foram aplicados 100 mil e foram resgatados 80 mil, quer dizer que eu tenho lucro? Não, não quer dizer que eu tenho lucro, cara. Porque o que vai fazer eu ter lucro é a variação positiva, né? E pelo patrimônio do fundo descontado as taxas e as despesas. Também não é o patrimônio do fundo, porque o patrimônio do fundo, por mais que seja do cotista, cada cotista entrou em um momento diferente, né? Imagina esse seguinte cenário, tá? A gente pode traçar aqui um gráfico, né? Vou traçar um gráfico bonitão. E essa aqui é a linha do fundo, né? O fundo vai caindo, subindo, né? O cotista que comprou aqui, ele comprou aqui e vendeu aqui, ó. Vendeu aqui nesse ponto. Esse cara aqui teve
lucro. Percebe que o negócio subiu? Agora, um outro cotista, um cotista azul, né? Vamos usar os gremistas aqui, né? O cotista do Grêmio comprou aqui, começou a ficar desesperado, papapá, e vendeu aqui embaixo. Ó, percebe que ele vendeu mais barato? Poxa, se ele vendeu mais barato, ele teve prejuízo, tá? Então, não é o patrimônio do fundo. Também não é pelos aportes e nem pela quantidade de aplicações. O que vai, de fato, mostrar a rentabilidade é a variação no preço dos ativos menos as taxas. Se a variação dos preços for positiva, nós temos um lucro. E é isso aqui que importa, né? Então, se eu ganhei com a variação das taxas 20 e eu tive lá 1% de taxa, então eu tive aqui o lucro nessa operação, tá? Chegando no módulo 5, né? Aqui, olha só, gente, a gente começa a falar de fundos de investimento. Percebe que 88% de erros, tá? 88% de erros. Então, presta atenção, porque esse aqui é o módulo mais importante. Ó, qual que era o módulo mais importante da tua prova? Lembra aqui, ó? 5 e 6. 5 e 6, tá? E essa pergunta sobre fundos de investimento vem do negócio super importante que é a instrução CVM número 175, tá? Instrução CVM número 175 traz novas mudanças, tá? Ela vem aqui de 2023 e atualiza várias coisas, tá? Então, dessas questões que foram atualizadas, a Ambima tá vindo com essa tendência, tá? Tem uma questão com um pouco mais de texto e... Vem comigo. Em relação à metodologia de cobrança da taxa de performance em fundos de investimento, avalie as seguintes descrições e qual delas é correta, tá? Então, vai me trazer 3 alternativas aqui, ó, e a última diz que todas, tá? Vamos ver, ó, com calma. A taxa de performance é calculada com base no resultado global do fundo, utilizando um método ativo que considera o desempenho agregado de um fundo em relação a um benchmark ou índice de referência, ó, tá? Correto, tá? Quando a gente fala do benchmark, a gente vai ter 3 formas aqui de cobrar a taxa de performance, tá? Deixa eu me tirar aqui, tá? 3 formas de cobrar a taxa de performance. A gente tem a forma ativa. A forma ativa, né, deixa eu escrever bonitinho aqui, é de certa forma a forma mais simples, né? É basicamente bater o benchmark, ok? Então isso aqui está correto. A gente tem uma forma que se chama forma passiva, tá? Então, basicamente, na forma passiva, tem que bater o benchmark em cada aplicação individual. Cada uma das aplicações individuais tem que ir lá e bater o benchmark. E a gente tem uma terceira forma, que se chama de ajuste, que basicamente ela vai ser a forma ativa ali, e cada um vai ter um ajuste individual, tá? Então, é cobrado após o último, a última taxa de performance, ok? Performance, ok? Vou tentar te desenhar isso aqui de uma forma mais clara, tá? Imagina a seguinte situação, tá? Deixa eu pegar aqui meu quadro negro. E vamos traçar aqui um gráfico, tá? Vamos traçar um gráfico bem bonitão aqui do nosso fundo, tá? Ele é um fundo com bastante volatilidade, tá? Então, a forma ativa. Se eu comprei aqui, e aqui foi a cobrança da taxa de performance. Ou seja, está... Aqui vamos colocar um benchmark, né? Vamos colocar esse aqui é o benchmark. Vamos colocar o benchmark aqui de vermelho, tá? Benchmark aqui de vermelho, né? Então, repare que esse fundo aqui é muito bom, performa muito bem, ó. Tá acima do benchmark. Tá acima do benchmark, beleza, funcionou, é isso aqui que importa pra gente, tá? Então, essa é a forma ativa, está acima do benchmark. Aqui na passiva, é em cada aplicação, tá? Então, repara que se o cara fez uma aplicação aqui e a taxa de performance foi cobrado aqui, ó, está ruim. Então, esse caso aqui não é cobrado. Agora, se o cidadão fez o aporte aqui, ó, ele carregou até aqui, repare que ele pagou a taxa de performance aqui e pagou a taxa de performance também lá na frente, né? E aqui o ajuste, ou seja, está após a última taxa de performance. Então, após isso aqui, vai zerar
tá? E aí ele vai ter um resultado positivo, ele vai cobrando lá a taxa de performance, tá? Então vamos de novo. A letra A a gente viu que estava correta. Opa, vou voltar para o primeiro. Letra A a gente viu que estava correta. Letra B, ó. A taxa de performance é determinada com base no resultado de cada aplicação individual realizada pelos cotistas, ou seja, cada aplicação vai gerar um controle separado, adotando um método passivo que avalia o específico de cada investimento realizado. Ó. Então, passivo, cada investimento. O método ativo, desempenho agregado do fundo, e a taxa de performance é aplicada sobre o resultado do fundo com ajustes individuais. O método de ajuste, sendo cobrada apenas nas aplicações realizadas após a data da última cobrança de performance, tá? Então, percebe que de acordo com a minha explicação, as três estão corretas. Este aqui é uma questão específica de que a resposta correta é a letra D, ó. Todas as descrições acima estão corretas, abrangendo os diferentes métodos e cenários de aplicação de taxa de performance em fundos de investimento, tá? Então, este aqui é um layout de questão. O que pode acontecer na tua prova? Pode aparecer uma questão bem parecida, onde, por acaso, vai ter só uma alternativa correta, tá? Então, é muito mais te trazer desses conteúdos novos, um texto grande ou maior para te confundir, e ali ele vai, de certa forma, estar te atualizando das novidades e para você ver se tem algum furo naquela questão ali, naquela alternativa, tá? Vamos aqui para 6, ó. A pessoa física que opera na B3 é obrigada a apresentar anualmente, junto com essa declaração do imposto de renda, tá? E galera, olha que importante, é a prática, tá? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que primeiro eu erro, para depois eu aprender, tá? Então eu sei bastante sobre investimentos, não só na teoria como na prática. Por quê? Porque eu perdi dinheiro em tudo que vocês possam imaginar. Até renda fixa eu fui descobrir o que era marcação ao mercado perdendo dinheiro. Para depois descobrir o que eu fiz de errado. Essa é uma prática muito boa. Poxa, na época que eu fiz isso eu não tinha dinheiro, mas eu colocava R$50 aqui, R$50 acolá, R$50 acolá, até que eu fui aos pouquinhos descobrindo o que eram as coisas, tá? E aqui é um pouco disso. Pergunta sobre a declaração do imposto de renda. Poxa, tem várias perguntas sobre a declaração de imposto de renda na tua prova. Tanto sobre fundos, tanto sobre renda fixa e renda variável, como lá na parte também que fala sobre previdência complementar. Você já baixou o programa do imposto de renda para dar uma fuçada lá de como funciona? É uma coisa que vai estar seguidamente aparecendo na tua vida, tá? Então, a pessoa física que opera na B3 é obrigado a apresentar anualmente demonstrativo de ganho de capital. A declaração te pede que você monte uma planilha mostrando em quais operações você ganhou, quais operações você perdeu, isso aqui. Não pede isso aqui, né? Pede uma relação completa de todas as operações que você realizou no ano. Não, a Bolsa também não quer saber disso, tá? A Receita não quer saber disso. O que ela quer saber é um resumo de ganhos de renda variável. Isso ela quer saber. Tem lá renda variável, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí tem lá fundos imobiliários, tá? Mesma coisa, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Tem duas planilhas assim, e nesses campinhos aqui, você só vai colocar se você teve lucro ou prejuízo e o valor financeiro, tá? Então é um resumo, né? Não quer relação das corretoras que você operou. Inclusive, se você ganhar dinheiro na corretora A e perder na corretora B, você vai somar os resultados aqui e vai colocar. Aí tem a aba aqui que se chama operações normais e vai ter uma aba igual que se chama operações de day trade. É isso aqui que funciona lá na declaração do imposto de renda. Então, resposta correta aqui pra gente, a letra C de cachorrinho, né? E aqui a última, calma lá, que depois dessa questão tem mais um bônus, que é uma questão que a galera erra pra caramba, tá? O senhor Kleber, 24 anos, trabalha atualmente numa empresa muito conceituada no Brasil. Só pode ser a Top Invest, né? Com essas informações, qual produto de previdência complementar e o regime de tributação seriam compatíveis para esse perfil? Olha só que legal, galera. Quando a gente fala do VGBL ou do PGBL, lembra que o PGBL vai te lembrar de puta que pariu, porque esse cara aqui, ó, tributa tudo, né? Esse cara aqui tem uma vantagem lá do diferimento fiscal de 12%, mas ele tributa tudo, né? Já o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, ele tributa
Só rendimento, tá? Esse cara aqui é vantajoso algumas vezes. Quando? Declaração completa do IR. Aí aqui na pergunta, em algum lugar, fala que o cidadão, o senhor Kleber, com 24 anos, faz declaração completa do imposto de renda? Não, não fala. Se não fala, então onde tem PGBL, eu posso riscar. Bom, 50% foi. Aí eu preciso saber se é regressivo, compensável, ele é chamado de progressivo, ou se ele é definitivo, que ele é chamado de regressivo. No progressivo, depende do salário, né? Conforme o salário for crescendo, a tributação vai subindo. No saque, ele vai pagar sempre 15%. O regressivo tem uma tabelinha, tá? Então ele começa lá em 35, 30, 25, 20, 15 e 10. E a cada 2 anos, o imposto de renda vai diminuindo. Então aqui a gente tem até 2 anos, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10 e mais de 10 anos, ok? Eu posso pagar 15% ou uma alíquota indefinida, ou, se eu tenho 24 anos, eu vou me aposentar com quantos? 34, 44, 54, 64? Ó, 64, 54 parece ok, né? Dos 24 até os 54 são 30 anos. 30 anos eu vou pagar só 10% de imposto de renda. Eu prefiro pagar 10 do que pagar 15 ou uma alíquota, sabe lá qual, né? Então, aonde que a gente vai? A gente vai no regressivo, tá? Então, resposta pra gente aqui, ó, ficou a letra D de dadinho. E a questão bônus que eu adoro comentar é essa aqui, tá? Isso aqui representa muito do que a Ambima vem fazendo nas provas, tá? Que é justamente fazer com que você entenda as coisas. E olha só, é a questão que, sem sombra de dúvida, eu mais comentei na vida. Tem trocentos vídeos dessa questão aqui no YouTube, tem trocentos vídeos dessa questão na plataforma, no curso e tal. E a galera ainda erra 72% das vezes. Olha comigo, presta atenção, tá? Manda aqui no chat qual é a resposta correta, porque tem muita indução ao erro. O órgão fiscalizador das corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários é, ou seja, quem que fiscaliza uma corretora? Ancora. Não tem nada a ver com o pastel, né? Ela autoriza o agente, o assessor de investimentos a trabalhar. Ambima, poxa, também não tem nada a ver, né? A gente fica entre Bacen e CVM. E aí, a galera, até porque a primeira resposta vai direto na CVM. Só que olha só, tem a resposta curta e grossa, pelo qual a resposta correta é o Banco Central, que é basicamente, tá na lei, tá? Então tá grosso lá, curto e grosso escrito que está na lei. Porque uma corretora ou distribuidora de títulos e valores imobiliários é, antes de mais nada, uma instituição financeira. E quem que é o banco dos bancos? Quem fiscaliza uma instituição financeira a funcionar? Quem autoriza uma instituição financeira? Quem, poxa, está de olho na instituição financeira? É o Banco Central do Brasil. Está na lei, tá? E a explicação mais queridinha é o seguinte. Quando você abre a conta, né? Vamos usar aqui a XP e BTG, que são as maiores. Tá? Você abriu a conta num desses dois grandes concorrentes aqui e você comprou títulos públicos federais, você investiu lá num NTNB 2045 e comprou um CDB, né? Comprou um CDB lá do Banco Master. E aí você fez isso aqui e a grande pergunta é, onde que está a CVM? Precisava ter um editor, botar aqueles galinhos. Porque onde que está a CVM aqui? Ela não está. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Só que título público federal e CDB não é valor mobiliário. Se você abrir uma conta, uma instituição financeira, você mandou o dinheiro para lá, uma instituição financeira,
você comprou um CDB que não é um valor imobiliário, aonde que entra a CVM? Não entra. Ah, mas aí eu cansei da perda fixa e comprei ações, né? Virei basteriano, que era só ações de dividendo. Aí a CVM vai fiscalizar esta operação, tá? Vai entrar para fiscalizar isso aqui, tá? Mas, até então, era fiscalizado única e exclusivamente pelo Banco Central. E se você não gostou da explicação mais leiga aqui, cara, isso aqui está na lei. Está escrito lá claramente que a instituição financeira, está escrito claramente que uma corretora ou uma distribuidora é uma instituição financeira e está escrito claramente também que o Banco Central é o fiscalizador das instituições financeiras. Beleza, galera? Não deixem de fazer o teste dos 7 dias grátis, tá? O pessoal deve mandar o link aqui para vocês no chat, vai estar na descrição do vídeo, vai estar no comentário também, vai estar em todo lugar aqui para você fazer seu teste e passar de primeira sem a dor que eu tive lá atrás, tá? Não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, se apaixonar, toda aí. Um beijo, um abraço, bons estudos a todos e até a próxima. Tchau!